Partimos para a análise. São nossos convidados Carmo Afonso, comentadora da RTP, Eduardo Pereira Correia, politólogo, e Pedro Ivo Carvalho, diretor adjunto do Jornal Notícias. Muito boa tarde, agradeço a presença no 1820. Eduardo Pereira Correia, vou começar por si. Ouvimos o Presidente da República aqui a traçar cenários. Aliás, referiu mesmo que é esse o papel que lhe compete nesta altura e que pretende minimizar os efeitos da crise política. Como é que poderá fazê-lo? Boa noite. Eu penso que não. Eu penso que o Sr. Presidente da República fez uma má interpretação daquilo que são os seus poderes. Para já, o que vimos foi o Presidente da República a fazer uma linha do tempo dos acontecimentos, isto é, a explicar tudo aquilo que aconteceu, quase a justificar a sua inação durante todo este tempo. O Presidente da República não conseguiu ter mão no xadrez político, isto é, não conseguiu resolver esta crise política, nem fazendo com que a oposição conseguisse conversar, nem fazendo com que o governo tomasse uma outra postura, ou até que o próprio Primeiro-Ministro conseguisse tomar uma conduta diferente, e, portanto, veio agora trazer uma informação quase inevitável de que vamos para eleições. Algo que é muito estranho, porque ainda falta o seu Primeiro-Ministro colocar uma moção de confiança, falta essa moção de confiança não ser aprovada, e, portanto, o que vimos hoje foi Marcelo Rebelo de Sousa a ser um comentador, portanto, nem é um analista, é um comentador, a comentar possíveis cenários no futuro e, sobretudo, muito preocupado com uma viagem que tinha ao estrangeiro, que infelizmente vai ter que cancelar na próxima semana, quando o país está numa crise política e, infelizmente, poderia se preocupar com outras questões. Isto é, com o facto de explicar, por exemplo, como é que reagiu durante todo este período. Porque aquilo que nós vemos não é um período de um mês, como o Sr. Presidente da República demonstra, ou uma questão que se desenvolveu em 12 dias. Não, foi muito mais do que isso. E o Sr. Presidente da República poderia ter tido uma magistratura de influência junto dos partidos da oposição para evitar chegarmos a uma situação como esta. Por exemplo, conseguindo conversar com os partidos, conseguindo fazer um encontro e, sobretudo, mostrando aquilo que nós vimos já há muito tempo dizendo, mostrando ao principal líder da oposição que não é através de uma oposição destrutiva, constantemente à procura de casos, constantes, todas as semanas, atrás do governo e agora atrás do Primeiro-Ministro, que se constrói uma relação de confiança e uma estabilidade política. Portanto, o Presidente da República era também aqui uma figura crucial, tentando construir uma oposição, aliás, tentando montar uma oposição construtiva, isto é, explicando à oposição que haveria um tempo que poderia chegar o seu tempo. Mas não, foi-se imiscuindo deste papel, foi entregando a política muito àquilo que era o sabor da corrente, da maré, isto é, à espuma dos dias, e depois chegámos hoje a esta crise política, onde, muito estranhamente, vejo um Presidente da República a comentar e a falar, sobretudo, em datas de um processo eleitoral que ainda não faz nenhuma questão de o ser. E, portanto, parece que o Presidente da República é, neste momento, um notário desta crise política, mais do que alguém que poderia resolver a questão ou ser parte da solução. Carmo Afonso, faz também esta interpretação de que o Presidente da República fez uma leitura errada das competências ao traçar cenários e antecipar um possível calendário eleitoral? Não, eu concordo em parte com o que disse o Eduardo, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa fez aqui, vamos lá ver, uma espécie de sumário da matéria dada, contou aqui a cronologia dos acontecimentos que nos trouxeram até aqui e, como o Eduardo disse, eu também acho que foi um bocadinho para se justificar. Agora, quanto ao resto, não concordo tanto, ou Carmo seja... Afonso. Não perca o raciocínio, vou só interromper porque surgem agora as reações políticas após o debate e votação da moção de censura. Neste momento está a falar o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, vamos ouvir. O LIVRE a considerar que o Primeiro-Ministro devia demitir-se já e não apresentar uma moção de confiança e também aqui a sublinhar a gravidade desta situação de crise política. Carmo Afonso, podemos retomar a análise com a leitura que estava a fazer às declarações de há pouco do Presidente da República. Bom, então dizia que Marcelo Rebelo de Sousa deixou, como sempre, nas entrelinhas, e acho que podemos interpretar assim, no fundo, a sua falta de vontade
de fazer o que nos parece a todos que tem de fazer e que vai ser feito e que tem a ver com o cenário de eleições antecipadas. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de dizer, eu peço a vossa atenção para isso, só um segundo, não deixou de dizer que cada qual acaba por ponderar o seu caminho e às vezes toma posições diferentes ao longo desse caminho. Também reforçou que este governo teve 2 moções de censura na qual passou, ou seja, passou 2 testes. Disse ainda que os portugueses querem estabilidade. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, e nós já sabíamos disto, não tem vontade de ser o dissolvente de o fazer outra vez. O que também não parece ter é grande possibilidade de fazer outra coisa. Ou seja, nós podemos aqui imaginar um cenário hipotético em que Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir os partidos e em que sei lá, os principais partidos, aqui estamos a falar sempre do Partido Socialista, que, convenhamos, não tem assim tanto interesse em ir para eleições agora e que, convenhamos, eventualmente, Pedro Nuno Santos não teve noção de que tipo de arma estava a usar quando falou nesta ideia de começar aqui uma comissão parlamentar de inquérito, eventualmente usou uma artilharia mais pesada do que aquela que estava a pensar, que estava a usar, e por isso pode ter existido aqui algum fator surpresa neste efeito de Luís Montenegro preferir ir a eleições antecipadas, a submeter-se à fervura lenta da Comissão Parlamentar, lenta e penosa, da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas então isto para dizer que pode acontecer aqui Bom, estou aqui um bocadinho a imaginar, mas isto é possível. Pode acontecer o Presidente, quando vai ouvir os partidos, o principal partido da oposição, o PS, dizer que se satisfaz com, no fundo, um novo governo e não exigir ir a eleições antecipadas. Ora, é uma probabilidade um bocadinho reduzida, mas de facto sim, ela pode acontecer e Marcelo Rebelo de Sousa, que recusou tão liminarmente, e todos se recordarão disso, que Centeno ficasse em vez de António Costa, talvez agora tivesse outra abertura. Bom, são cenários. Muito bem, Pedro. Provável que nós temos pela frente, de facto, são eleições antecipadas e só muita imaginação e muita improbabilidade nos fará ir por um caminho diferente. Pedro Ivo Carvalho, a apresentação da moção de confiança por parte de Luís Montenegro é uma fuga à Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo PS? Não diria que é uma fuga, na verdade esta reação de Luís Montenegro é uma resposta à ausência de alternativa, porque o ecossistema político degradou-se de tal forma que não restavam grandes alternativas ao Primeiro-Ministro e não foi por falta de aviso que esta degradação redundou na situação a que estamos agora a enfrentar. Eu não consigo arriscar se Marcelo Rebelo de Sousa foi ou não interventivo nos bastidores durante este processo, mas sei uma coisa, que não foi por acaso que ele fez aqui uma cronologia destas 2 ou 3 semanas loucas para todos os portugueses e fez questão de o fazer com um detalhe, dizendo que tinha estado na véspera com Luís Montenegro, que esteve inclusivamente num jantar com Macron e com ele, e que no dia seguinte, enfim, foi a leitura que eu fiz, foi de alguma forma surpreendido com o anúncio do Primeiro-Ministro de que iria apresentar uma moção de confiança. E, portanto, o Presidente fez questão de explicar direitinho o que é que tinha acontecido, no fundo, se me é permitida a imagem, para os portugueses também perceberem o ridículo da situação a que chegamos. Em 2 semanas, o país está em risco de ir para eleições, termos 4 eleições em tão pouco espaço de tempo. Pedro, a reação de Paula Santos, líder parlamentar do PCP, após o debate e votação desta tarde, foi chumbada a moção de censura apresentada pelo partido. Pedro Ivo Carvalho, não sei se tinhas terminado o raciocínio relativamente à questão inicial.
Não, estava só para completar a ideia, estava apenas a dizer que não foi por acaso que o Presidente fez questão de explicar com detalhe estas duas últimas semanas e isso é que, muito honestamente, pesa para todo o português que está a assistir a este espetáculo que não é nada digno, que em 2 ou 3 semanas um governo minoritário que, apesar de tudo, conseguiu algumas vitórias, junto até de setores, enfim, com braço de ferro, com segurança, com os médicos, com os enfermeiros, num clima de alguma estabilidade, num governo liderado por um Primeiro-Ministro que era a figura mais popular em Portugal, de acordo com algumas sondagens, até mais que o Presidente da República, e em 2 ou 3 semanas tudo isso esboroou por, enfim, vamos chamar-lhe imprudência do Primeiro-Ministro, que não soube avaliar devidamente a dimensão que este caso poderia tornar, e outra questão se levanta: se de facto o PSD apostar em Luís Montenegro nas próximas eleições, importaria perguntar se o Luís Montenegro, que vai ser candidato novamente, vai continuar amarrado, por assim dizer, à empresa familiar, e se essa questão não vai voltar já vamos novamente. sublinhar que o Primeiro-Ministro preferiu não responder às questões da Comissão Parlamentar de Inquérito e optou pela moção de confiança. Eduardo Pereira Correia, neste sentido, Luís Montenegro não pode recandidatar-se a novas eleições, uma vez que não foi escrutinado e mantém-se na mesma situação? Não, eu penso exatamente o contrário. Acho que é o que faz mais sentido. Isto é, o Governo apresentou uma moção de confiança. Se essa moção de confiança, aliás, vai apresentar uma moção de confiança, se essa moção de confiança não for aprovada, obviamente que será ele que tem a legitimidade para ir encabeçar esse processo eleitoral. Nós já ouvimos hoje no debate da moção de censura, que aliás é muito interessante, muito rapidamente tudo isto passou para trás, ou seja, já não interessa a empresa que era possivelmente o Primeiro-Ministro, já não interessa nada destas questões, neste momento só interessa a crise política. E na verdade o que nós vemos é que o processo eleitoral é o único que vai resolver a credibilidade das instituições e dar alguma estabilidade ao sistema político. Portanto, esta ideia do Primeiro-Ministro voltar a ter o controle da situação, de marcar a agenda política dizendo não, eu quero uma moção de confiança e se não, o Parlamento não está comigo, então vamos para um processo eleitoral, parece-me de certo mais justo. Agora, também há outras questões que se vão levantar nesta segunda fase, isto é, na fase que aí vem do processo eleitoral, que é desde logo perceber se voltamos a ter, em princípio para o debate de hoje percebemos, se voltamos a ter uma coligação conjunta, neste caso PSD, CDS e mais o Partido Popular Monárquico, mas também compreender aquela que foi a grande dúvida que surgiu nas últimas eleições, isto é, se a esquerda neste momento admite fazer acordos pós-eleitorais ou pré-eleitorais, portanto tudo isto pode alterar a lógica dos votos, porque nós estávamos a contar com uma votação sempre, nas sondagens, sempre de PS e de PSD mais CDS, neste momento a contagem pode ser diferente, isto é, partindo para um novo processo eleitoral, há quase como uma clarificação, um começar de novo nesta contagem. Portanto, tudo se pode esperar a partir de agora num processo eleitoral que, mais uma vez, eu acho que o líder do PSD é aquele que tem uma maior legitimidade para encabeçar essas eleições. Carmo Afonso, no caso de um cenário de eleições antecipadas, o Luís Montenegro pode ser o candidato do PSD sem o escrutínio, ou seja, pode permanecer o clima de suspeição ou não? Claro que sim, claro que sim. Claro que pode ser Luís Montenegro o próximo candidato, ou seja, uma perspectiva de continuidade, não obstante e independentemente da realização, neste caso da não realização da Comissão Parlamentar de Inquérito, vai existir escrutínio jornalístico. Nós sabemos que temos visto que estão investigações em curso. Eu tenho destacado a investigação do Expresso da Liliana Valente e do Micael Pereira, que têm vindo sempre a deitar cá para fora novos dados. Luís Montenegro está numa posição altamente fragilizada e não nos podemos esquecer de uma coisa, é que existe de facto uma personalidade, um vulto no PSD
a quem não interessa a vida política se estivermos a falar da presidência da República, mas a quem muito interessaria um cargo de primeiro-ministro. Estou a falar de Pedro Passos Coelho. Não acho que Pedro Passos Coelho esteja fora ou se veja como estando fora da corrida, e é uma possibilidade mais do que teórica, com uma nuance aqui bastante, por um lado podemos dizer preocupante, mas por outro lado podemos dizer que é um enorme ativador de, vamos lá ver, de oposição política direita-esquerda, que é Pedro Passos Coelho sempre se declarou favorável, nunca fez um não é não, sempre defendeu a possibilidade de um entendimento até pré-eleitoral com o Partido Chega. Tudo isso seria aqui uma nova realidade, é verdade que perigosa, mas também chamaria muito cada um às suas posições e iria de facto trazer aqui um novo vigor, eu diria até à esquerda, que a esquerda está um bocadinho desprovida de vigor político perante umas novas eleições, e tudo isto daria um novo alento ao que se irá passar. Mas veremos. Eduardo Pereira Correia estava a manifestar-se enquanto falava Carmo Afonso. Não concorda que o partido possa querer outro candidato para ir a eleições, caso se venham a concretizar? Eu estava-me a rir, até nem era uma manifestação. E a Carmo já sabe, são provocações entre nós, mas é que sempre que há eleições vem sempre o fantasma de Pedro Passos Coelho. E é uma tentativa da esquerda fazê-lo para colar a imagem de Pedro Passos Coelho àquilo que se quer a legitimidade por parte do partido. A minha única questão tem a ver com o facto... Eu sei, eu também não. Nós temos estas picardias de discutir alegremente sobre estes assuntos. Agora, a minha legitimidade, que era isso que eu estava a explicar e que eu acho que a Carmo me acompanha... Rapidamente, porque vamos ouvir Alexandra Leitão. Sim, é que eu acho que a legitimidade existe à mesma, independentemente de estar de acordo ou não, porque ele não cometeu nada ilegal. Portanto, essa legitimidade existe. Pese embora depois o resultado possa ser qualquer um inesperado. Vamos então ouvir a reação do Partido Socialista. Usou um instrumento para... Alexandra Leitão, a líder parlamentar do PS, a sublinhar que o partido não tem medo de ir a eleições e também aqui a referir que a crise instalada é da responsabilidade do Primeiro-Ministro. Pedro Ivo Carvalho, o PSD poderá ir a eleições para clarificar o candidato às legislativas, caso ocorram? Não me parece que haja tempo, e voltando às observações da Carmo, em relação a Pedro Passos Coelho, muito honestamente tenho dúvidas de que ele queira, neste contexto, voltar à ribalta política, que o PSD esteja suficientemente mobilizado para o convocar, mas sobretudo que haja tempo para que essa substituição se faça. Convém recordar que vamos ter eleições já em março para o Governo Regional da Madeira, vamos ter as mais do que prováveis eleições legislativas em maio, teremos eleições autárquicas em setembro, outubro e depois eleições presidenciais em janeiro. E, portanto, temos aqui em perspectiva a possibilidade de termos o país político em permanente campanha durante 8, 9, 10 meses. E, portanto, não me parece que o PSD possa, neste contexto, e havendo aqui uma necessidade de reajustar as máquinas partidárias, que é isso que já está a acontecer, substituir um candidato, para além, obviamente, do facto de poder constituir um tiro no pé, caso agora o PSD viesse, depois de tudo o que fez, de toda a defesa que assumiu de Luís Montenegro, viesse agora encontrar de uma forma tão repentina uma alternativa. E, portanto, parece-me que o PSD que vai a eleições, caso elas se concretizem, será um PSD encabeçado por Luís Montenegro, mas volto a sublinhar que a questão da empresa e das suspeições, enfim, não tendo Luís Montenegro cometido nenhum
nenhuma ilegalidade. A verdade é que este tema não vai ser abandonado pela oposição e vai naturalmente transformar-se num tema de campanha. E, portanto, ou o Primeiro-Ministro assume, caso seja ele o candidato, efetivamente, assume esse risco, ou então faz aquilo que muito provavelmente já devia ter feito no início desta crise política, que é matar o assunto e desligar-se completamente da empresa ou, em alternativa, encerrar a atividade da empresa. E não me parece despiciando esta observação também de Alexandre Leitão em relação ao facto, também mencionado pelo Presidente, de ele ter sido de alguma forma surpreendido pelo anúncio da moção de confiança. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, que quer e que preserva naturalmente a estabilidade, não estará também muito interessado em alinhar-se com Luís Montenegro na gestão deste complicado dossiê. Eduardo Pereira Correia, Luís Montenegro não tinha outra alternativa? A única saída neste momento era a apresentação da moção de confiança? Sim, infelizmente a forma que o Primeiro-Ministro tinha de agarrar a agenda política era esta, isto é, trazer estabilidade ao sistema, trazer alguma credibilidade àquilo que era a figura do Primeiro-Ministro, era a única. O Primeiro-Ministro podia ter feito, se estivéssemos a pensar num outro fator, poderia ter pedido admissão, por exemplo, mas aí era admitir a culpa, aí era o Primeiro-Ministro dizer eu fiz algo de ilegal ou fiz algo de errado e é sobre mim que deve recair. Aquela que é a ideia do Primeiro-Ministro e que nós vemos na defesa que fez nas duas moções de censura e agora hoje no Parlamento é exatamente a mesma, que é isto é um ataque que é feito constantemente ao Governo e é utilizada a figura do Primeiro-Ministro e aquilo que é a sua vida pessoal para um ataque ao Governo. E nesse sentido, aquilo que o Primeiro-Ministro fez é propor-se a uma moção de confiança. Nessa moção de confiança, não sendo aprovada, obviamente haverá um processo eleitoral. Aquilo que eu dizia há pouco é que não só o Primeiro-Ministro tem a legitimidade, como eu acho que o Luís Montenegro é a figura mais natural para fazer essa defesa. Isto é, se foi ele que foi atacado e o governo cai, ele parece-me mais natural. Vamos já continuar, surgem mais reações políticas. Agora a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. Está a passar. O país a reboque de interesses político-partidários, a declaração de porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. Eduardo Pereira Correia, peço que retome a análise neste ponto sobre que saídas tinha neste momento a Luís Montenegro. Sim, o que eu estava a dizer era muito claro, isto é, mais do que a legitimidade do Primeiro-Ministro, parece-me que é de toda a justiça deixar ser ele a fazer a defesa da honra nas próximas eleições, isto é, não me parece que o PSD preparar um outro Primeiro-Ministro para o fazer fosse uma solução. Portanto, Luís Montenegro aparece não só com essa legitimidade, como com essa noção de que é ele que deve ir perante um processo eleitoral. Da mesma maneira que me parece óbvio que também Pedro Nuno Santos deve encabeçar ele próprio, como líder da oposição, essas eleições. Por exemplo, uma pergunta que fizeram agora muito interessante a Alexandre Leitão, se o PS estava preparado para ir a eleições. Nós temos que lembrar o seguinte, nenhum partido, obviamente, deseja, muito menos o governo, ciclos eleitorais pequenos. Mas o principal partido da oposição tem que estar sempre preparado para ir a eleições. Portanto, o PS ou o PSD, esteja ele quando estiver na oposição, tem que estar sempre, em qualquer altura, preparado para poder ir a eleições. E aquilo que nós vimos durante este ano foi uma constante degradação da ação política, da ação governativa por parte da oposição. A oposição fez muito pouco aquilo que era uma oposição construtiva, a ajudar o governo a legislar, por exemplo, pelo Parlamento. Aquilo que se viu sempre foi uma destruição constante de um governo que já ele próprio é um governo minoritário. Fazia parte de uma degradação dessa qualidade para chegarmos a um processo eleitoral que se previa ser mais ou menos pelos 2 anos. Ora, o governo antecipou este calendário porque Luís Montenegro achou que não deveria dar mais esclarecimentos e, portanto, que a questão estava esclarecida por ela própria e agora nós temos que olhar para uma questão que é, vai ser muito interessante ver como é que os portugueses vão avaliar esta posição, porque eu tenho muitas dúvidas que os portugueses vão beneficiar ou não aquele que tiver o ónus de ter provocado a crise política. O que me parece é que vão fazer uma observação simples, isto é, daquilo que lhes parece neste momento a melhor opção. E isto para o Governo não é um mau momento, porque as coisas estavam a correr bem, aliás o Governo conseguiu logo nos primeiros meses de mandato resolver várias questões que ainda vinham pendentes do anterior Governo, nomeadamente com os polícias, com os sindicatos, os médicos, etc. Existiam várias questões para resolver e que o Governo foi muito rápido, muito ágil a resolver. Depois a questão económica, que tem sido boa, aliás António Costa deixou o país numa excelente situação financeira que este Governo cavalgou e aproveitou
aproveitou com números que nem esperava, aliás os números foram sempre revistos em alta porque os números eram verdadeiramente bons e, portanto, este é um bom momento para o Governo também ir a eleições. Por parte de Pedro Nuno Santos, as últimas sondagens, e repare-se, as sondagens que existiam foi antes de toda esta crise, aliás, antes deste mês. Portanto, as últimas sondagens que nós tínhamos uma pequena diferença entre os dois principais partidos, que pode fazer a diferença se, mais uma vez, nós tivermos à partida, neste momento, em novo processo eleitoral, aquilo que eu referi, que é os partidos de esquerda falarem em acordos pré-eleitorais ou acordos pós-eleitorais. Portanto, tudo isto pode-se alterar. Carmo Afonso, considera que este é um bom momento para o Governo ir a eleições? Eu considero que é verdade que não é um mau momento. Agora, lamento profundamente que Luís Montenegro, eu acho que nesta atuação de Luís Montenegro desde o início do seu mandato se nota a sua disponibilidade e a sua vontade para ir a eleições. Foi sempre, para Luís Montenegro, uma jogada possível e até segura. Quanto mais tempo passar, pior será para Luís Montenegro ir a eleições. Agora, o que aqui me parece, vamos lá ver, criticável, e é uma leitura política que nós forçosamente temos de fazer, é o seguinte: a verdade é que quando o PCP anunciou que ia apresentar uma moção de censura, nós tivemos ministros deste governo, destaco o ministro das Finanças, a dizer que, pois então, se vai existir uma moção de censura e ainda por cima uma segunda moção de censura em tão pouco tempo e o governo passa neste teste, então tornar-se-á desnecessário uma moção de confiança. E o que nós vemos é que o clique que fez aqui mudar a posição do governo foi, de facto, o receio de ser submetido a uma comissão parlamentar de inquérito. E isso é absolutamente lamentável. Terminou o tempo de análise. Carmo Afonso, Eduardo Pereira Correia e Pedro Ivo Carvalho. Agradeço aos três. Muito obrigada. Uma boa noite.